Papo Saúde. Oferecimento. Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado. Aqui tem propósito. Aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Todo mundo sabe que a gente está numa semana de Páscoa. No próximo domingo vai ser celebrada, então, essa data comemorativa. E o que é muito comum todo mundo ganhar? Crianças, adultos, é algo que todo mundo ama, que são os chocolates. E hoje o nosso tema é justamente sobre isso, sobre como a gente ter uma Páscoa sem culpa. Como que a gente pode, então, consumir o chocolate com equilíbrio? Então, fica aqui com a gente, porque a gente precisa conversar sobre esse tema. E quem vai abordar comigo aqui no Papo Saúde de hoje é a nutricionista Elisa Laura Andres. Seja muito bem-vinda, Elisa. Que bom ter você aqui no Papo Saúde de hoje. Obrigada, Ali. Obrigada pelo convite. E vamos lá, então, falar um pouco como ter uma Páscoa com menos culpa, né? Vamos lá. Tenho certeza que todo mundo sente aquela pontadinha de culpa depois que come muito chocolate, porque realmente, né, não tem como não ganhar um chocolate que outro nessa Páscoa. O bom é moderar, né? Mas sempre tem quem ganha chocolate, quem dá chocolate e faz parte também. Isso faz parte. O chocolate o ovo de Páscoa é um símbolo da Páscoa. E tanto crianças quanto adultos acabam ganhando e já se antecipando. A gente vê nos mercados, nos locais, já há mais de mês já tem ovos de Páscoa. Então, faz parte. E a gente precisa saber, talvez, como lidar com isso, porque Páscoa será todo ano. Então, como lidar com isso e acabar não se culpando. Com certeza. E pra gente começar então, Elisa, o ovo de Páscoa, ele é vilão ou ele é mocinho? Olha, Ali, eu acho que ele não pode ser considerado um vilão, né? Ele é um mocinho, como a gente falou, ele é um símbolo da Páscoa, acaba agradando crianças, adultos, então a gente não pode considerar ele um vilão. É claro que ele vai ser um vilão quando a pessoa que o consome não sabe moderar, né? Ou é com muita frequência. Então, é até bom que o ovo de Páscoa é só na Páscoa, mas a gente sabe que os chocolates é o ano todo, né? E que durante a Páscoa também se ganha muita coisa, se sobra muita coisa em casa e acaba que esse chocolate é consumido vai se de forma exagerada. Por meses, né? Vai se estendendo pela semana, para a próxima semana, para todo mês de abril, enfim, né? Sobra bastante. E, Elisa, quanto é considerado demais? Em que quantidade que a gente pode considerar, puxa vida, essa quantidade é muito? Olha, Ali, também vai depender de cada pessoa, né? Se é criança, se é adulto, também se tem alguma doença, se não tem. Então, há uma quantia indicada para pessoas que são saudáveis de em torno de 20 a 30 gramas de chocolate ao dia. Mas também a gente sabe que a necessidade de cada um é diferente e também há há tipos de chocolates diferentes. Então, assim, acredito que se ficar numa quantia dessas, isso não seria demais. Mas aí acredito que passando disso, a frequência, né, pode ser que seja realmente exagerado. Essa questão do consumo exagerado, Elisa, ela acaba afetando a saúde? Se afeta a saúde física, a saúde emocional, que tipo de saúde, né? E de que forma que ela afeta? Se eu ultrapasso muitos limites, por exemplo, passo o dia comendo chocolate, até substituo outros alimentos pelo chocolate, como que afeta a minha saúde? Esse exagero no consumo de chocolate pode atrapalhar e acabar afetando a saúde tanto física quanto emocional também, porque física justamente por poder causar o aumento de peso, né? Isso acabar aumentando o cansaço, né? Disposição, energia, várias outras coisas. Como também o chocolate ele pode causar muita irritabilidade, né? Ou euforia em função do açúcar, do exagero de açúcar, né? E, ao mesmo tempo, do próprio cacau, que é um antioxidante, que é excelente, a gente deve consumir, né?
Mas, dependendo da forma, a quantia que se consome, isso pode ser, dependendo do tipo de pessoa, pode ser exagerado, né? E, claro, podendo causar risco de doenças como diabetes, né? Em função do aumento da glicose, dos picos de glicose, ou alguma doença cardíaca relacionada, mesmo quadros de hipertensão. Tudo isso também que acredito ser relacionado ao próprio aumento de peso. Então, dessa forma, afeta bastante. E do ponto de vista nutricional, o que é melhor? Chocolate branco, chocolate preto, chocolate amargo, meio amargo, ao leite? O que eu uso? O que é melhor eu consumir? Existe algo que é melhor? Existe. O que eu costumo falar para as minhas pacientes, né? Que é o que eu vou dizer agora aqui para vocês. Não consuma o que é melhor, consuma o que você gosta, não é? Só que de forma moderada. Quando a gente pensa em consumir algo que é só porque ele é saudável, né? Por exemplo, o mais saudável é aquele que mais tem cacau. Então, esses chocolates que são acima de 70 mesmo, né? 70, 80% cacau seriam os mais saudáveis. Porque o cacau é um ingrediente saudável para o nosso corpo. Então, a gente estaria consumindo um chocolate ao mesmo tempo trazendo algo que nos beneficia. Agora, o chocolate branco, por exemplo, nem tem cacau, né? Ele é só uma massa de cacau. O chocolate normal, né? Esse ao leite, ele acaba tendo uma quantia também bem menor de cacau, tem mais açúcar, tem mais gordura. Então, assim, vale a pena eu escolher o que é mais saudável, né? 70%, mas comer 1 quilo? Não dá, né? Também. Então, eu sempre recomendo que se consuma o que goste e tente moderar. Agora, ao mesmo tempo, também, eu percebo que se o chocolate ele for muito gostoso, você acaba consumindo mais, né? Então, se for um chocolate 70%, 80%, não vem me dizer que gosta, porque assim, ninguém gosta de chocolate, só come porque é o mais saudável, né? Então, se for um desses, a gente tem mais dificuldade de exagerar. Eu mesma, em consultório, acabo dando, às vezes, algumas provas de chocolate para as pacientes, e eu percebo que elas falam, é bom, é tal. Eu falei, mas tenta comer 5 desse aqui. Não consegue. Agora, pega um chocolate desses ao leite, branco, que são bons de sabor, isso acaba passando da quantia, dos 30 gramas ali que a gente acaba recomendando. Come uma barra inteira. Ainda mais agora essas barras que estão cada vez menores, é fácil comer uma barra inteira. Bem fácil mesmo. E a questão do chocolate diet? Existe diferença? Não existe? Ele é mais recomendado? Tanto faz? Existe diferença. O próprio nome já fala, né? O diet, ele quer dizer que ele é isento de algum produto, né? Então, no caso do chocolate, isento de açúcar. Então, esse diet, ele é recomendado para as pessoas que não podem consumir açúcar. E não necessariamente para as pessoas que queiram emagrecer. Então, é bem importante essa troca que, às vezes, as pessoas fazem procurando um diet e que, muitas vezes, esse diet ele pode até ser mais calórico ou mais gorduroso ou com ingredientes piores do que um chocolate normal. Então, o ideal mesmo é que se a pessoa não pode consumir por ela ser uma diabética normalmente, ou ter alguma outra condição, ela possa, né, escolher esse, mas que as pessoas que só queiram emagrecer ou cuidar calorias tenham atenção aos rótulos, que nem sempre, na maioria das vezes, eles não são melhores, porque por não conter açúcar, às vezes eles precisam ter alguns outros ingredientes para fazer com que ele tenha a mesma consistência ou sabor, ou usa adoçantes que são artificiais, que são piores, às vezes, que algum açúcar. Então, tem que ter cuidado. E existem chocolates funcionais? E eles são comercializados normalmente? É mais difícil de encontrar? É mais recomendado? Existem. Hoje em dia, tem muitos desses chocolates. E acredito que nessa Páscoa, nem eu mesma devo ter visto todo tipo de chocolate que tem, porque cada vez acaba surgindo mais com esse conceito. Nem todo funcional é melhor, né? Mas há ótimas opções. Por exemplo, os funcionais para as pessoas que não podem consumir lactose ou não podem consumir nada de origem animal ou, enfim, com qualquer condição. E aí tem esses produtos que às vezes são mais saudáveis, às vezes não, né? E
E também esses produtos, eles costumam ser mais encontrados nessas lojas de produtos naturais. O mercado às vezes tem menos, mas cada vez mais esse tipo de produto realmente é... E também tem alguns tipos de chocolates que eles são adicionados, de colágeno, por exemplo. Né? Esses dias até eu fiz para uma paciente uma formulação que era em forma de chocolate, porque ela ama, que tinha dentro um ativo que era para ansiedade. Então, a gente tem também, que seria chamado um chocolate funcional, feito em farmácia de manipulação, que a gente usa para outra necessidade. Então, aí sim, aí também acaba sendo uma boa opção. Olha só que interessante. Essa eu não sabia, que tem como transformar algo que a gente gosta tanto, né? Tenho certeza que todo mundo gosta de um chocolate, em algo que seja funcional, que seja quase que um medicamento, posso dizer. Uhum. É um suplemento, né? Um suplemento, um medicamento, um fitoterápico que a gente coloca lá. Só que aí sim a pessoa precisa ter mais controle. Porque vem um tabletinho, assim, ele é pequenininho. E esse tablete equivale a uma dose daquele ativo que você quiser colocar. Só que aí, se a pessoa tem alguma compulsão e ela acabar consumindo toda aquela caixa de chocolate, aí pode ser complicado para as pessoas. Com certeza. Elisa, conta pra gente como que a gente pode fazer, então, para aproveitar o momento sem exagerar. E como que a gente consegue, daqui a pouco, quais são as principais estratégias para a gente diminuir essa vontade de comer o doce, de vontade de comer o chocolate, fazer alguma substituição ou só aquele controle que precisa ter, né? Como que a gente faz isso? Existe alguma estratégia para poder aproveitar o momento sem exagerar tanto assim no chocolate? Existem estratégias que vai desde a programação. Eu acho que, assim, é bem importante que você programe como vai ser o seu, né, assim, o seu dia, a sua refeição, o seu final de semana. A gente sabe que esse feriado de Páscoa sempre dá um feriado longo e esse vai ser maior ainda. Então, às vezes, a pessoa começa a comer errado já no primeiro dia e vai até o final, né? Então, acho que essa programação, assim, vou comer chocolate, no caso do chocolate, ter uma quantia programada já para o consumo. Então, assim, olha, eu vou dividir vou abrir, vou dividir e consumir todos esses dias, até segunda-feira, talvez, né? Ou vou programar que eu vou consumir tanto por dia, até terminar. Porque quem ganha bastante, ou às vezes até os pais de crianças, né? Que às vezes as crianças ganham bastante, e os pais ficam com todo aquele chocolate à vista, e então acabam ficando, às vezes, até naquela, mas vai estragar, né? Ou, é bom, é gostoso. Então, assim, se tu programar, né, o quanto vai ser consumido, né, já te ajuda. E, claro, não fazer restrições alimentares também te ajuda a não descontar no chocolate. Porque se você ficar com muita fome ao longo do dia, daqui a pouco chega em casa e tem todos aqueles chocolates ali, cai na tentação. Não tem como não. Exato. Então, eu vejo, eu posso ser assim, eu tenho pacientes que me contam isso. Então, assim, são coisas que a gente precisa ter a programação, ter o consumo ao longo do dia adequado para não exagerar. O segredo é ter uma boa alimentação ao longo do dia para não cair na tentação, então. Foi o que eu entendi, é isso? Acredito que é uma das coisas que ajuda bastante, porque essa restrição, quando principalmente se faz restrição de carboidrato, né? Só come salada e carne. O carboidrato, ele é um fornecedor de energia para o nosso corpo, de açúcar, né? O carboidrato se transforma em açúcar no nosso corpo, que é um processo natural e que a gente precisa dele para isso. Quando a gente não recebe esse carboidrato, o nosso corpo ele pode estar necessitando esse açúcar. Muitas vezes também como uma forma de energia, disposição, de você ter uma energia rápida mesmo, né, ali no momento. E a vontade que a gente tem é de pegar esse chocolate, que é essa energia rápida. Entende? Então, a gente às vezes, não vou comer carboidrato, né? 50, 100 gramas, sei lá, de carboidrato, que talvez tenha lá 100, 150 calorias, mas aí acaba depois descontando lá, consumindo 500, 600, 1.000 calorias no chocolate. Então, melhor é ter refeições frequentes, e isso com certeza ajuda a
não exagerar. Muito bem, hoje a gente está falando, então, aproveitando que nós estamos chegando, né, no final de semana da Páscoa, estamos falando sobre como ter uma Páscoa sem culpa, sobre como comer chocolate sem exageros, não necessariamente, né, deixar de consumir, mas sim consumir na quantidade adequada. E quem está aqui comigo, então, é a Elisa Laura, que é nutricionista. E agora, Elisa, sobre a questão dos pequenos, né? A Elisa tem 2 pequenas, eu também tenho uma, a gente sabe que elas amam um docinho. Qual que é a idade ideal para liberar o chocolate, enfim, para deixar as crianças consumirem? Posso deixar consumir à vontade, também tem que ter esse controle. Enfim, como que a gente faz com os pequenos nesse momento? Olha, eu acho que é complicado, né? Nessa idade, nós com as pequenas, né? Começando a comer já o chocolate, né? A entender o que é isso mesmo. Tem uma recomendação de que doces devem ser dados somente a partir de 2 anos de idade, né? Mas não é também uma regra de, assim, bom, agora eu posso liberar. Se eu pudesse segurar minhas filhas a não consumirem doce, eu faria isso. Mas não adianta, faz parte da vida, né? E elas vão ter. E o importante é ensinar. É ter essas conversas também em casa, sabe? Pode, não proibir de forma alguma, proibir, porque a proibição muitas vezes gera essa curiosidade. A vontade, parece que aumenta. Ou talvez isso pode gerar transtornos alimentares no futuro, porque em casa não pode consumir, né? E acaba indo para lugares, né? Casa de amigas ou ali, sei lá, em algum local, ou quando tem à disposição, acaba comendo demais, porque sabe que naquele momento é o único que ela vai comer. Então, apesar de estar liberado, vamos dizer assim, a partir dos 2 anos, eu penso que a melhor forma é a gente ter o exemplo, ser o exemplo em casa, né? Então, se a gente não fizer, as crianças provavelmente também não vão estar fazendo igual. Não ter muita disposição e explicar que chocolate, ou seja, né, um doce assim, não é a necessidade. Então, às vezes, dá para fazer aquela regrinha, né? Não, a sobremesa, chocolate, só se depois de comer tudo, né? Só depois, não precisa comer tudo, mas enfim, só depois de comer o almoço, o jantar. Porque às vezes eles acabam não sabendo realmente da necessidade dos nutrientes, então pode ser que eles se alimentem o dia inteiro só de chocolate. Então falta nutriente e aí, né, começa aquelas doenças que a gente já sabe, toda mãe sabe, né, que às vezes precisa buscar na escola, que às vezes precisa se virar nos 30 para conseguir cuidar dessas crianças, né? Então melhor que elas sejam saudáveis com nutrientes. Existe algo que possa substituir o chocolate tradicional, que eu posso, daqui a pouco, se eu vou comprar para as crianças, eu posso comprar, em vez de um chocolate tradicional, eu posso substituir por esse outro que seja mais nutritivo, ou que seja mais funcional, ou que seja melhor. Tem bastante opções hoje, tanto no mercado, né, para a gente comprar, quanto também nas receitas. Então, hoje, se você abrir na internet, tem inúmeras receitas de chocolates mais saudáveis, de barrinhas para fazer com chocolate. Às vezes, eu vi esses dias uma bem interessante que eu achei que era o chocolate normal, né? Usavam 70, mas aí acrescentava castanhas, uva passa, ingredientes que são saudáveis, né? Então, às vezes, seja para nós ou para a criança, não consome tal coisa, mas talvez no chocolate vai consumir, né? Então, às vezes, pode ser também uma opção. Só que, assim, eu já vi receitas assim, brigadeiro de batata doce, por exemplo, né? O brownie, não sei o quê. Nem sempre são opções melhores. Esses dias até aconteceu uma situação engraçada com uma paciente minha. Ela consumiu um brownie inteiro, que era fit, que dizia, né, o brownie fit, e ele tinha quase 600 calorias, né? Então, assim, ela falou, mas... né? Eu falei, sim, mas não é para comer inteiro. Tipo, o que adianta pegar um brownie fit e comer inteiro? Então, também vale a moderação. Por isso que muitas vezes eu falo assim, coma o chocolate que você gosta. Né? Não vai substituir, daqui a pouco você substitui por várias outras coisas, não sacia a tua vontade e acaba exagerando nas calorias,
pra quê, né? Então vai lá e come chocolatinho e saiba comer uma quantia pequena. Comer o que gosta, mas na quantidade certa, então. Bom, vamos lá, então, para essa Páscoa mais leve que a gente está conversando aqui no Papo Saúde de hoje. Comi demais. E agora? O que eu faço? Como que eu faço para desintoxicar o meu organismo? Enfim, para passar esse momento depois do exagero. Olha, diferente do que muitas pessoas pensam, não precisa ficar em jejum, tá? Não precisa radicalizar. A gente tem formas, né, de ajudar o corpo a se desintoxicar, afinal ele faz, isso é um processo natural do corpo, se desintoxicar. E a gente auxilia isso, principalmente com muita hidratação, tá? Então, o dia após, não precisa ficar sem comer nada disso, mas a hidratação é importante. Claro que voltar à rotina normal, então deixar de lado todas as guloseimas que consumiu ao longo desses dias. Intensificar o consumo de frutas, de verduras, talvez, né, em alguns casos, diminuir o consumo de carne vermelha, né, algo que poderia ter uma digestão um pouquinho mais difícil. Então, depende de cada pessoa, né? Mas voltar à rotina normal e tomar bastante água já ajuda bastante. Interessante, ó, dica de ouro já, né, para quem está nos acompanhando aqui no Papo Saúde. E aquela dúvida que eu tenho certeza que todo mundo tem. O chocolate, ele vicia? Por que é tão difícil a gente comer só aquele pedacinho? O que vicia é o prazer mesmo do comer o chocolate. E claro, o açúcar que tem dentro, né? Tem tanto o açúcar quanto um componente que tem do chocolate, que é o triptofano, que faz com que a gente aumente a nossa serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar. A gente consegue sentir nesse consumo esse bem-estar, nesse momento prazeroso. Então, é claro que dá vontade de comer mais um pedacinho, porque a gente se sente bem. E por que muitas vezes acontece, né? As pessoas estão nervosas, ansiosas, incomodadas com alguma coisa. Ai, eu preciso de um chocolate. Porque ele é imediato, essa sensação realmente ocorre, é fisiológica. E aí, claro que a gente acaba, de certa forma, associando esse consumo sempre, eu preciso, bem como uma droga. E acaba acontecendo mesmo, vicia. E como que a gente faz para lidar com a culpa depois? Como que a gente faz para isso? Não se culpa, procura a Nutri para te auxiliar. Porque viver na culpa, né, talvez num próximo momento você possa lembrar dessa culpa. Então, assim, olha, eu me senti muito mal, eu fiquei daquela forma, né, me senti culpada e para baixo, enfim, porque não estou chegando no meu objetivo e agora fiz isso. Então, assim, talvez lembre desses momentos anteriores para que você não faça de novo. Mas, assim, aconteceu. Se culpar, eu acho que não deve ser o motivo, né, ali de você nunca mais fazer nada. Mas assim, pronto, exagerei, então agora vou voltar ao normal, não tem que fazer, não tem como tirar para fora aquilo que você consumiu, então volta. E há formas da gente treinar o paladar para não ter essa vontade exacerbada de comer chocolate? Sim, há formas, e isso inclui a questão das crianças também, porque a gente evita dar doces, né? Tanto que a alimentação da criança no início não pode ter doce, né? Nem sal também, porque a gente acostuma o nosso paladar com esses sabores. E o doce é a mesma coisa. Então, quanto mais a gente coloca doce, mais a gente acostuma o nosso paladar àquele sabor doce. E isso serve para tudo, inclusive para aquele açúcar no cafezinho. Então, às vezes as pessoas botam uma colherinha, mas daí, né, mais uma. E depois, como é que tu vai dizer? Não toma, para quem toma, né, um café ou alguma coisa doce, simplesmente zera. Não, mas se você vai diminuindo aos poucos, você consegue acostumar o teu paladar com esse sabor. E isso também vale para os chocolates com mais cacau. Então, quem está acostumado a comer um chocolate branco, pega uns 70%, 80%, vai achar horrível. Mas daqui a pouco pega um 25% de cacau, depois 50%, depois 60%, e assim vai indo, consegue chegar num paladar melhor. O nosso corpo se adapta. Com toda certeza, eu vou falar por mim, porque eu não tomo tanto café assim. Tomo muito pouquinho e sempre sem açúcar.
porque eu já não consigo mais tomar café com açúcar. E o chocolate também, eu ainda prefiro os com um pouquinho mais de cacau. 70% é o ideal. E o branco eu acho muito doce. Então, realmente a gente vai acostumando com o tempo, né, a esse paladar, a esse novo paladar. E há também uma mudança na composição dos chocolates que a gente consumia também. Né? Os mesmos chocolates, as mesmas marcas acabaram mudando um pouco a composição em função também, né, de novas tecnologias, né, na industrialização, novos sabores, e isso acabou interferindo, sendo piores, né, também, e a gente mesmo não ter mais esse paladar, às vezes para algum chocolate que antes a gente gostava. E às vezes eles têm realmente mais açúcar na composição, mais gordura, e acaba não sendo mais palatável para algumas pessoas. Gente, nosso tema de hoje, docinho, aqui no Papo Saúde, falando sobre chocolate, sobre a questão da Páscoa que está chegando por aí. A Elisa Laura, ela que é nutricionista, trouxe muitas informações para a gente hoje. Então, se você perdeu alguma informação, volta a assistir lá do início do programa, que tem muita informação bacana no nosso bate-papo de hoje. E, para a gente finalizar, então, o nosso encontro de hoje, Elisa, quero que você deixe as suas dicas de ouro aqui para quem está nos acompanhando. Como que a gente faz, então, para ter uma Páscoa sem culpa? Vamos recapitulando as coisas que são mais importantes, que são principais, e deixando as nossas dicas para quem está nos acompanhando. Bom, vamos lá. Então, o ovo de Páscoa não é o vilão. Saiba moderar o quanto você vai consumir. Acho que uma boa dica também é, no momento do consumo, procure abrir esse ovo com mais pessoas junto. Né? Porque quando você abre sozinho, a tendência é que você consuma tudo sozinho. Agora, quando você abre com mais pessoas, você acaba dividindo, né? E logo esse ovo termina e pronto, acabou. Outra coisa que é bem importante é degustar esse pedaço do chocolate, sabe? Consuma, se é algo que você goste, realmente consuma com atenção, né? A gente fala atenção plena. Saboreie aquele chocolate, aproveite aquele momento e não consuma tudo, às vezes até escondido, né? Ou por ansiedade ali, que aí você não sente nem o sabor, né? Isso vale também para as refeições. Então, não coma esperando a sobremesa. Coma, deguste a sua refeição, aprecie aquele momento. A Páscoa tem muito a ver com o chocolate, mas a gente sabe também que é um momento de união, de socialização, de família. Então, não foque em comida. Eu sei que faz parte, a comida faz parte desses momentos de união, mas foque também em conversar com seus familiares, em aproveitar as crianças, para quem tem, aproveitar esses momentos também para sair um pouquinho de só comer. Eu acho que é isso. Enfim, não há necessidade de se culpar, né? No outro dia, não há necessidade de fazer um jejum, tome muita água, consuma tudo com moderação e volte à sua rotina normal. Se você não conseguir voltar, procure a Nutri. Eu posso te auxiliar também com algumas dicas e, enfim, conseguir retornar à alimentação saudável. Muito bem. Elisa, conta pra gente, então, onde que você está disponível, onde a gente te encontra. Sei que a Elisa tem muito conteúdo legal também nas redes sociais, muito conteúdo bacana para ajudar vocês com várias dicas importantes, né? Vários conteúdos. Então, como que a gente faz para te encontrar? Então, pelas minhas redes mesmo, meu Instagram é @ElisaLauraNutri. Lá tem as minhas informações e o meu contato para agendar consulta, para saber mais informações sobre as minhas consultorias. E, olha, vou deixar um bônus especial aqui para quem está nos assistindo. Eu preparei um e-book muito especial para as minhas pacientes, com orientações para esse período de Páscoa. Muitas coisas também falamos aqui, mas tem umas dicas extras e também algumas receitas para fazer nessa Páscoa. Então, quem estiver assistindo, me chama lá no Instagram, pelo direct lá, e eu passo esse e-book diretamente para vocês.
Uau, muito obrigada, então, desde já. Tenho certeza que é muita informação bacana para vocês também nesse conteúdo do programa hoje e também lá no e-book que a Elisa está disponibilizando para vocês. Muito obrigada por estar aqui com a gente, pela sua disponibilidade, por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento voltado só ao chocolate, mas tem muitas informações a mais, né? A Elisa é uma excelente nutricionista, então muito obrigada por estar aqui conosco. Bom, eu é que agradeço esse convite, eu adoro falar sobre isso, a nutrição é algo que me encanta e ainda mais com algumas dicas que pode ajudar muitas pessoas por aí. Então, obrigada por esse convite e espero que todos que estão nos assistindo consigam colocar essas dicas em prática e talvez ali na segunda, na terça-feira não se sintam culpados. Vamos lá, gente, então, para uma Páscoa sem culpa. Quero agradecer vocês que estão aqui nos acompanhando o nosso programa, essas dicas de hoje, a nossa equipe técnica também, a equipe do Redson Cabeleireiros, que me recebe toda semana para a produção, os nossos apoiadores e patrocinadores aqui do Papo Saúde. Lembre, então, que o nosso próximo encontro é na próxima quinta-feira para mais dicas, para mais informações, para mais conteúdo de saúde aqui na NGTV. Uma feliz Páscoa a todos, aproveitem a Páscoa sem culpa e até a próxima semana. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.